Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo Jesus esteja contigo, que Deus possa estar abençoando o seu lar, sua vida, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo e minha amiga, que Deus também, a paz do Senhor, esteja no seu lar. E você nos recebe também, a paz do Senhor esteja no seu lar. Louvado seja Deus, que Deus venha abençoar a família, que Deus venha abençoar seus filhos, sua casa. Louvado seja Deus, amém? Mais uma vez estamos aqui para estar meditando um pouco na palavra de Deus. Louvado seja Deus. E hoje a palavra de Deus nós vamos falar um tema sobre vingativo. Deus é vingativo, sim ou não? Muitas vezes as pessoas falam, principalmente as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque Deus não é vingativo, mas nós vamos descobrir isso dentro da palavra de Deus, se Deus é vingativo, sim ou não, certo? Mas primeiramente vamos aí aos nossos anúncios, tá aí nosso WhatsApp, né? Nosso QR Code também, se você sentir no coração de querer nos ajudar, para que nós venhamos é, poder estar organizando mais, comprando equipamento e fazendo uns vídeos de mais qualidade para chegar até você, certo? Mas se você puder, não importa o valor, pode ser R$ 5, 10 ou até mais, depende do que Deus tocar no seu coração e que você esteja de propósito a nos ajudar, certo? Louvado seja Deus, que seja de coração, né? Tá aí nosso QR Code, né? Louvado seja Deus. E qualquer coisinha você entra em contato conosco também. Louvado seja Deus. Você também que quer anunciar aí, louvado seja Deus, certo? A sua igreja, louvado seja Deus, né? Nós estamos aqui também. Louvado seja Deus. Falar de anunciar a igreja, hoje estamos em festividade na igreja congregacional do Belo Planalto. É hoje, a partir das 19 horas, dá início, né? Hoje, dia 31 de outubro do ano de 2025, na direção do pastor Jair Wesley, né? Louvado seja Deus. Então, e não perca, gente, né? Se arrume e vem. Vai ser 3 dias de festividade, aniversário da igreja. Louvado seja Deus, conta, vai estar completando no dia de hoje 23 anos aqui do Belo Planalto, né? Louvado seja Deus. A história da igreja aqui é longa já, né, bastante, já uma igreja, eu não sei falar precisamente, mas já tem, se não me engano, não me faz da memória, eu conversando com o pastor, já tem uns 100 anos, mais ou menos, dessa ministério aí, igreja congregacional, certo? Louvado seja Deus, que Deus abençoe a cada irmão, sem falar placa de igreja, você pode ser da congregação cristã, Deus é amor, Assembleia de Deus, certo? Louvado seja Deus, e até os nossos amigos também, nossos irmãos católicos também, que frequentam a igreja católica também. Sejam todos abraçados em nome de Jesus, certo? Temos um carinho por todos, que Jesus manda que nós amamos uns aos outros, certo? Louvado seja Deus. Então tá aí, não perca. Começa hoje, às 19 horas, aqui no Belo Planalto. Então você de Barra da Estiva, você da cidade aí, Ituaçu, Tanhaçu, seja onde você estiver, não perca, pode vir aqui para o Belo Planalto, a igreja congregacional. A entrada é logo de frente à trilha de Natal, onde vende broco. Você subiu a ladeira, né? Louvado seja Deus. É só procurar aonde que vende broco ali de Natal. Fica a rua, fica de frente ao portão. Você vindo de Cascavel, você vai entrar à esquerda, certo? Chega assim, tá ali a rua, fica de frente da onde Natal vende bloco. Você subir na ladeira, você logo vai ver, certo? Então, eu tenho o prazer de estar anunciando aqui, sempre anuncio aí nos vídeos, e hoje nós estamos aí, começamos a festividade, hoje dia 31 de outubro do ano de 2025, aqui da Igreja Congregacional, aqui de Cascavel, completando 23 anos, me falou o pastor Jair Wesley, certo? Você vai ser bem recebido, é um homem abençoado, uma pessoa humilde, né? Louvado seja Deus. Então tá aí, meus irmãos, os anúncios tá aí. Agora, vamos entrar na palavra, certo? Louvado seja Deus, que Deus abençoe a cada um em nome de Cristo Jesus. Sim, hoje nós vamos estar falando um pouquinho, Deus é vingativo, sim ou não? O que você acha? Né? Vamos ver o que a Bíblia fala? Abre a sua Bíblia no livro de Louvado seja Deus, no livro de Naum. Louvado seja Deus, é no livro de Naum. Né? Vamos lá para o livro de Naum. Glória a Deus e glória a Jesus. Né? Naum. Show aqui, meus irmãos.
vai dando glória a Deus daí, Deus vai abençoando a sua vida, certo? Vamos para dentro da Bíblia, pois quem nos, louvado seja Deus, pensei que já estava não aqui, mas eu, louvado seja Deus, louvado seja Deus, deve estar já aqui, deixa eu ver aqui. Nós temos sempre as espadas do Senhor. Deixa eu ver se já está marcado, porque já está esse texto aqui, para nós poder estar falando da palavra do Senhor Jesus. Não está, deixa eu ver aqui, meu Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Livro de Naum. Deixa eu ver aqui. Livro de Naum. Oh, Jesus. Pensei que estava, né? Não, vamos achar, pode deixar seguindo, né? Louvado seja Deus, né? Aqui é o câmera que fica procurando se vai pausar. Não, faz parte a gente procurar na Bíblia, pois estamos aqui para poder estar. É assim mesmo, acontece. Eu abri a Bíblia logo mais cedo, já tinha deixado, mas fechei na correria e faz parte. Livro de Naum, capítulo 1, né? Louvado seja Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala, se Deus é vingativo ou não. Louvado seja Deus. De uma forma, assim, de corrigir. Não é que Deus vai, né? Deus corrige, como a Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama, né? E muitas vezes o castigo é meio pesado. E pode ser um castigo tão pesado que pode lhe custar até a vida. Depende de quem você está perseguindo. Se ser um servo que o Senhor ama. Louvado seja Deus. Amém? Então, livro de Naum, capítulo 1. A Bíblia fala assim: peso de Ninive, livro da visão de Naum. O Elcosita, o Senhor é um Deus zeloso e, louvado seja Deus, zeloso e que toma vingança. Olha o que diz a palavra. Ele é um Deus zeloso, mas muito cauteloso. Deus é tão zeloso, as coisas de Deus é tão fina, que muitas vezes ele toma vingança, né? Louvado seja Deus. Então, o peso de Nínive, livro da visão de não. O Elcosita, o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. Então, a ira é de Deus, certo? Louvado seja Deus. Então, o Senhor, louvado seja Deus. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Então, aqueles que se levantam contra mim e a sua vida, pode saber que Deus também se levanta do trono contra esses aí, certo? E guarda a ira contra os seus inimigos. É forte isso aqui, irmão. Então a Bíblia fala, ó, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, versículo 2. O Senhor é um Deus zeloso, que zela por mim e por você, que leva a obra de Deus com sinceridade, sem relaxo. Quem me conhece sabe. Até aqui nas minhas gravações que eu faço, aqui eu estou falando com você, que tem o prazer de estar nos assistindo. Sou exigente porque eu sei que Deus é zeloso. Então nós que temos responsabilidade na hora de falar da palavra de Deus, é da hora de falar da palavra de Deus. Na hora de nós brincar, é brincar. Esse negócio, você hoje em dia vê se tem pessoa que fica com gracinha. Então, por ter certeza, não, porque Deus não leva. Deus é um Deus zeloso. Não é eu que falo, não é o irmão Rolando que está falando, não. A Bíblia fala no capítulo 1 de Naum, louvado seja Deus, o Senhor é um Deus zeloso, capítulo 1, verso 2, o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança, né? E toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor, né? O Senhor toma vingança contra os seus adversários. A Bíblia nos fala que Deus toma vingança contra nossos adversários. Louvado seja Deus. E guarda a ira contra os seus inimigos. Aí às vezes tem muitos que falam, irmão, mas Deus ele toma vingança contra o inimigo das nossas almas. Mas quem é os inimigos das nossas almas, meu irmão? A Bíblia fala que existe dois tipos de vaso. Existe vaso de honra e vaso de desonra.
A Bíblia nos fala que todo espírito precisa de um corpo. Satanás não vai chegar em espírito para matar ninguém. Então a Bíblia nos fala que há vaso de honra e vaso de desonra, certo? E a Bíblia também nos afirma que todo espírito precisa de um corpo. Então tá aí, certo? Então o diabo ele precisa achar brecha naquela casa desocupada que não usa para a palavra de Deus para poder usar para ele fazer as baboseiras que a gente vê acontecendo aí no nosso Brasil e até aqui na nossa cidade, nos interiores pequenos, né? Só quem está nos caminhos do Senhor fica tranquilo, que Deus é um Deus zeloso e que toma vingança contra a minha e a sua vida. Louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus, vamos para frente. O Senhor é tárdio em irar-se, verso 3 de Naum. Muitas vezes Deus dá tempo, o inimigo está lhe afrontando. O inimigo que a gente fala é pessoas mal, irmão. Certo? Muitas vezes tem ouvido a palavra de Deus, não mexe com quem está quieto, deixa lá um servo de Deus e está tentando. E a Bíblia fala, o Senhor é tárdio em se irar, porque Deus dá tempo a pessoa se arrepender, mudar, dar lugar ao coração dele a Deus trabalhar. Porque o ser humano, Deus criou o homem à sua semelhança, à sua imagem. O prazer de Deus é que você se liberta, meu amigo. Você que está me vendo. Essa palavra é uma palavra para edificar. Muitas vezes eu não estou dizendo que a gente é santo, a gente se conserta quando nós aceitamos a Jesus. Talvez estou falando com pessoas que talvez vai pensar e vai deixar dar lugar ao Senhor trabalhar na sua vida. Então a Bíblia fala, o Senhor é tárdio em irar-se, né? Mas grande em força. Quando ele se ira, destrói. Muitas vezes a pessoa aponta, faz isso, é porque isso e aquilo. Vai num carro em alta velocidade, só fica o bagaço, outra hora, pedaço para todo lado. Irmão, mas Deus, infelizmente, meu irmão, a Bíblia fala que ele tem poder para dar vida e também tirar a vida. Certo? Tem poder. Porque o diabo, ele está a trabalho, na verdade, o diabo, ele trabalha, louvado seja Deus, como que eu posso dizer, né, para não confundir as coisas. O diabo, ele trabalha, na verdade, assim, como que eu posso falar, meus irmãos? Louvado seja Deus, o diabo, ele não tem poder para nada, irmão. O diabo, ele trabalha naquilo onde Deus permite. Na verdade é essa, certo? O diabo, ele não tem poder para nada. Ele trabalha porque é permissão de Deus. Ah, irmão, mas pessoa que morre, muitas vezes se a pessoa não tem compromisso com Deus, fazer o quê, meu amigo? O inimigo, ele tem poder nessas vidas. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus. Ah, irmão Orlando, eu não sou evangélico, mas eu gosto de estar dando ouvido à palavra de Deus. Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Tem pessoas que ainda não é batizada, pessoas que não é evangélico, mas só de dar ouvido, a Bíblia fala, bem-aventurados que ouvem e guardam. Certo? Então, Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, que tem nos recebido o servo do Senhor. A Bíblia fala, bem-aventurado aquele que dá um copo d'água, um dos meus pequenininhos, que são nós que pregamos a palavra de Deus, certo? Então, vamos lá. Louvado seja Deus. Então, o Senhor é tárdio em irar-se, grande em força, porque quando ele se ira, derrota mesmo, é coisa terrível. Louvado seja Deus, a mão de Deus, né? E ao culpado não tem por inocente. Então, muitas vezes Deus tarda. A Bíblia não fala que o Senhor é tardio em se irar, mas grande em força. Ele já fala tudo. Ele é tardio em se irar, mas ao culpado não tem por inocente, porque ele deu tempo. A Bíblia quer dizer isso, nesse versículo 3 de Naum. Né? Você pode abrir sua Bíblia, é isso aí. Né? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente, porque foi avisado. É isso que quer dizer. Muitas vezes a gente fala, Deus quer um plano na sua vida, muda disso, sai dessa vida, vem assim, se conserta. Quando acontece, não tem jeito. Então a Bíblia fala que ao culpado Deus não tem por inocente, porque foi avisado. Muitas vezes, quantas pessoas, louvado seja Deus,
Quantas pessoas a gente falando do amor de Deus, né? As pessoas, certo? Mas muitas vezes não dá ouvido e aí é tarde demais, certo? Louvado seja Deus. Aqui diz no verso 4, ele repreende o mar e o faz e o fazes secar e esgota todos os rios. Desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Imagina um Deus que faz o mar acalmar, irmão. Um Deus que faz o mar, louvado seja Deus, né? O mar, a Bíblia fala, ele repreende o mar, louvado seja Deus, né? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então tá aí. Você viu aqui, então Deus se ira. Há uma passagem na Bíblia também, que a Bíblia nos fala que Moisés, louvado seja Deus, tomou uma mulher cugita, louvado seja Deus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia chega a nos dizer, por Moisés ter tomado essa mulher, Miriam, mas Arão, seus irmãos, se levantaram contra ele. Arão e Miriam eram irmãos de Moisés. Louvado seja Deus. E eles se levantaram contra a Moisés. Aí você fala, irmão Orlando, mas Moisés não era casado deixa eu ver aqui, louvado seja Deus. Antes a mulher de Moisés era Zipora, né, que era a filha de Jetro. Louvado seja Deus, era a mulher de Moisés, certo? Mas a Bíblia tem um relato que nos fala que há também uma passagem na Bíblia que nos fala, né, que menciona que Moisés ter se casado com uma mulher cugita, que significa que ela não era judeu, né? Não era uma judia, ela era uma mulher da Etiópia. Então, por isso Miriam, mas Arão se achou de se levantar contra Moisés. Sabe o que aconteceu? Vamos ver aqui no livro de Número capítulo 12, verso 7. Vamos ver aqui. A Bíblia chega a nos dizer, Deus fala assim, ó, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Aqui no verso 8 de Número 12, verso 8. Boca a boca falo com ele. Deus se levantou logo do trono por causa de Arão, que se levantou, mas Miriam é por causa dessa mulher cugita que Moisés, há um relato que Moisés tinha tomado ela, tinha se casado, certo? E aí, por ser uma mulher da Etiópia, não era uma mulher, louvado seja Deus, ali, não era uma mulher, não era uma judeu, né? Não era da turma, por isso que hoje em dia a gente vê, tem relato, às vezes tem cigano que só casa com pessoa da mesma família ali, que é uma tradição. Então, antigamente era assim, louvado seja Deus. Mas por isso aí, eles chegaram aqui, Deus chega a dizer, ó, no verso 8, boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, certo? Contra Moisés. Louvado seja Deus. E a Bíblia chega a nos dizer, no verso 9 de Número, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. E uma nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, certo? Miriam chegou a ficar leprosa, porque Deus colocou. Então Deus se ira. Só porque se levantou. E olha que aqui, tanto Miriam ficou leprosa, quando Arão olhou para Miriam, que ela estava toda branca, que naquele tempo a lepra era uma doença terrível, né? Não tinha cura, como hoje o câncer é uma doença terrível, a AIDS, naquele tempo era a lepra, certo? Então não tinha cura, né? Louvado seja Deus. Então ela se levantou e os próprios irmãos, isso aqui eu estou falando de Arão, que é irmão mesmo de Moisés, certo? E Miriam também é irmã de Moisés.
Os dois se levantaram contra o profeta Moisés. Só que Deus repreendeu, falou, ó, Moisés, eu falo com ele boca a boca. Então Moisés falava com Deus. Moisés, ele coordenava. Eita Jesus, chegar. Moisés, então, os outros não, mas com Moisés, Deus falava com Moisés. Meu servo Moisés, Deus passava as ordens, tudo certinho, datando o que era para acontecer, o que não era. Né? Porque o compromisso com Deus é com o homem. Às vezes tem hora que a pessoa, algumas coisas, a gente vê que hoje em dia, a Bíblia nos fala, né? Louvado seja Deus, que antigamente os profetas, eles falavam, eles tinham certeza que falava com Deus. Né? Isso aí antes de Jesus se revelar. A Bíblia fala que hoje tudo que nós falamos é no nome de Jesus, que foi cessado o dom de profeta. Não é que hoje em dia não tem profeta, mas quando eu profetizo algo, eu profetizo em nome de Jesus. Antigamente Elias, quando ia fazer um milagre, ele fazia, certo? Por isso que os demônios chegou a confundir a Jesus, tu és Elias. Foi uma confusão que fizeram ali, porque Elias também fez um menino ressuscitar, o menino da viúva de Sarepta. Aquela mulher que só tinha um pouco de azeite e que Deus envia o profeta Elias, que é outra passagem, certo? Não vou entrar nesse texto, qualquer dia desse nós vamos estar falando. Mas a Bíblia chega a nos dizer que Deus envia o profeta ali. Então, hoje em dia, tudo que nós fazemos é em nome de Jesus. Mas antigamente os profetas, eles tinham autoridade diretamente com Deus. Vai lá, meu servo Orlando, põe a mão naquele enfermo lá, é assim. Ah, irmão, hoje não? É também. Mas quando nós vamos expulsar algo, expulsamos em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia fala, em meu nome, foste curado. Porque o nome de Jesus também tem poder, certo? O nome de Jesus, a Bíblia fala que o nome de Jesus, o sangue de Jesus, não tem comparação com o sangue de Abel. Nada a ver. Porque Jesus morreu por toda a humanidade, certo? Então, é diferente. Jesus, ele é muito além do que Moisés, porque é o Filho do Eterno. A Bíblia nos fala que nós não podemos adorar homem nenhum, mas Jesus, ele era adorado. Se prostrava aos pés dele. A Bíblia nos fala que uma mulher chegou a enxugar os pés de Jesus com cabelo. Então, meus irmãos, o que eu falei hoje aqui foi sobre vingança. Então, você que pensa que Deus não vinga, Deus vinga. Deus é vingativo. Está no livro de Naum. Então, Deus toma vingança contra os seus adversários, contra os nossos adversários, viu? Um forte abraço para você, meu amigo, minha amiga. Espero que tenha entendido. Lê essa passagem aqui onde Miriam, mas Arão ficou leproso, está no livro de Número, capítulo 12. A seguinte você vai ver a história, certo? Não é aqui eu estou falando que está dentro da Bíblia para você ir lá e consultar. Louvado seja Deus. E aonde eu preguei falando sobre se Deus é vingativo, sim ou não, é no livro de Naum, certo? Capítulo 1 está lá, registrado, certo? Que Deus abençoe você. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe essa obra em nome de Jesus. Amém. Momento do louvor. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e de morte, nas alturas de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provar-te o excelente odor e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus,
mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus.